Boa tarde, Vetex. Boa tarde, galera. Prazer enorme estar aqui. Mariano, Geraldo, Rafa, Isa, time da Vetex todo. Evento incrível. Tenho o privilégio de participar desde o primeiro Vetex Day. Eu palestrei em quase todos. É impressionante ver o crescimento e o amadurecimento desse evento. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Eu acho que nós vamos endereçar e falar sobre o tema certamente mais relevante na agenda estratégica do varejo, olhando para o futuro, que é a inteligência artificial e como é que endereça isso de uma maneira estruturada, pragmática, disciplinada, para fazer com que isso escale de maneira sustentável e com qualidade. E eu vou chamar aqui ao palco, vou estar muitíssimo bem acompanhado por dois grandes amigos. Eu vou chamar aqui agora Fred Trajano, do Magalu, e o Marcílio Pousada, da RD. Bem-vindos, bem-vindos. Pessoal, então formalmente agora, eu sou o Beto Serrentino, sou fundador da Varejo Retail, sou consultor, atuo há mais de 35 anos no varejo, sou conselheiro de diversas empresas, tenho o privilégio inclusive de ser conselheiro do Magalu. E para contextualizar o tema e depois a gente entrar um pouco nas apresentações do Fred, do Marcílio, e vamos tentar aterrissar tudo isso numa conversa entre nós, né? Nós estamos diante de uma mudança de intensidade e impacto naquilo que se chama agenda de transformação do varejo. A IA vai levar isso para um outro patamar, a IA vai colocar isso em outra perspectiva. E a gente precisa começar falando da transformação do varejo. Frequentemente, essa agenda é confundida com uma agenda de vendas digitais ou com uma agenda de tecnologia. E a agenda de transformação não se faz pela tecnologia, mas se faz com a tecnologia. Ela muda de status, ela muda de relevância, ela se torna uma componente estratégica embarcada em todos os processos de negócio e a IA vai escalar em cima disso. E quando a gente fala da agenda de IA, a grande diferença entre o que nós vivemos até agora no ciclo de aceleração e transformação digital do varejo é que ele foi feito adicionando coisas novas que o varejo não fazia. O varejo não vendia online, passou a vender online. O varejo não tinha processos digitais, passou a ter. O varejo não tinha produtos digitais, começou a ter. O varejo começou a trabalhar personalização de uma outra maneira. A IA vai mudar o core. A IA vai redesenhar as coisas velhas, não só acelerar as novas. E ela vai impactar o negócio como um todo. Então, de fato, é uma transformação estrutural sem precedentes. E o grande desafio das lideranças é como organizar essa agenda, como priorizar, como ter disciplina, como não se perder, porque a oportunidade é tão gigantesca que de repente você quer fazer tudo ao mesmo tempo. O que descentralizar, o que centralizar, que tipo de competências novas precisam ser incorporadas por organizações de varejo para que essa agenda possa escalar. E como é que tudo isso vai funcionar sem que se perca a capacidade de execução naquilo que são os processos centrais de um negócio de varejo. Basicamente, quando a gente está falando de IA em varejo, a gente tem dois grandes blocos de oportunidades, né? Um é otimizar e potencializar tudo aquilo que o varejo já faz. E aí estou falando de absolutamente tudo. Tudo que é central e core no negócio de varejo vai ser empoderado e transformado e otimizado por IA. Nós estamos falando de planejamento, nós estamos falando de definição de sortimento, definição de precificação dinâmica, alavancas promocionais, alocação de equipes em loja, rotinas operacionais, logística, supply chain. Tudo aquilo que carrega um negócio de varejo vai ser transformado e empoderado por IA. Do outro lado tem a experiência do cliente. E aí o potencial de elevar isso para um outro patamar. Então, basicamente, nós estamos falando de saltos potenciais de produtividade e qualidade nas decisões de um lado e personalização em escala do outro, tudo isso suportado por muita automação. Então, no fundo, essa é basicamente a grande agenda de IA que as empresas estão endereçando, e dentro disso, precisa trabalhar as pessoas. Varejo é um negócio intensivo em gente, e varejo se executa com muita gente, lidando com muita gente. Não dá para escalar essa agenda sem trabalhar o lado humano dela e sem trabalhar o engajamento das pessoas, que vão ter que abraçar e incorporar isso nas suas rotinas. Então esse é um desafio gigante. Aqui eu fecho a abertura para a gente olhar um pouco como o Magalu e a RD
estão endereçando essa agenda e estão perseguindo essas oportunidades. Eu vou só deixar aqui uma pílula para vocês e uma recomendação. Recentemente eu construí com o meu sócio Eduardo Terra uma iniciativa chamada 10+10. A gente listou os 10 temas estratégicos fundamentais para o futuro do varejo e convidamos 10 CEOs para falar sobre cada um desses temas. 2 deles foram o Fred e o Marcílio. Nós gravamos 10 podcasts que viraram um livro que sai mês que vem. Então, esse é o link para vocês assistirem aos podcasts com o Marcílio e o Fred, onde a gente falou muito sobre A. O Fred falou sobre varejo tech, o papel da tecnologia no varejo, mas falamos muito sobre A. O Marcílio falou sobre a loja Hub, mas transbordamos para IA nas 2 conversas riquíssimas que vão entrar em muitos detalhes que aqui hoje a gente não vai conseguir cobrir. Então, isso daqui era preâmbulo dessa conversa. Eu vou pedir agora que cada um deles fale um pouco do case Magalu, do case RD, e depois a gente volta para a conversa. Obrigado. Fred, assume aqui. Bom, boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez aqui no VTEX Day. Abraço aqui enorme para o Mariano e para o Geraldo, né, que criaram esse negócio aqui. Eu acompanhei desde cedo. Eu estou há 24 anos no e-commerce, né? Comecei, já faz, não parece não, mas já estou há 24 anos aqui nesse segmento. E eu acho que eu queria fazer uma analogia desses 24 anos com o tema do painel de hoje do AI. Nesses 24 anos eu já vi muita coisa. E eu acho que uma das coisas que quem toca esse negócio, quem está no e-commerce, quem está em tecnologia ou no varejo, precisa fazer é separar o sinal do ruído, né? Tanta coisa que apareceu nesses 24 anos que eram puros e simples ruídos. Tecnologias que prometiam disruptar o varejo, mas na frente, no fundo, eram mais um voo de galinha, vamos dizer assim. Metaverso, de certa maneira até o cripto mesmo, era uma coisa que prometeu revolucionar o pagamento e até hoje não é tão relevante para todos nós. E tiveram 3 coisas que eu vi nesse período que foram extremamente relevantes nos 24 anos. Primeiro é a própria internet, né? Quando eu comecei lá, com o e-commerce no Magalu até 1999, a gente só vendia com loja física, né? Então a internet proporcionou a gente a possibilidade de vender para clientes que não entram na nossa loja física, né? Que não seja por um televendas. Depois de 2007, com o advento do smartphone, foi o m-commerce, né? Esse sim, uma mudança significativa. Aí todo mundo que comprava pela internet, muita gente que não tinha um computador em casa para comprar, passou a poder comprar e aí apareceu o m-commerce. E finalmente nós estamos agora na era que eu chamo de AI commerce, né? Então eu acho que no futuro, de fato, o AI não é um ruído, é um sinal muito forte. No futuro, quase toda a jornada de compras vai necessariamente passar por um agente de AI. Então, quase nenhum consumidor, esquece uma busca no Google que vem uma PDP com a foto de produto e uma descrição interminável de ficha técnica de produto. Isso tudo vai mudar muito forte. É uma coisa que, de certa maneira, nós no Magalu já estávamos prevendo há algum tempo, né? Eu vou falar um pouquinho dos nossos números, 60 bi de GMV. Hoje, 75% do faturamento do Magalu é pela internet, quase 50 bi dos nossos 70 bi vem do e-commerce, né? Então é um negócio relevante, importante. Aquilo que eu comecei 24 anos atrás, hoje, é uma das forças importantes, embora eu ainda acredito muito na somatória da loja com e-commerce, com 3P, com marketplace. Eu gosto mesmo do varejo que é multicanal. E é isso que eu falei aí nesse podcast do Edu. Passei por alguns ciclos estratégicos na companhia, você vê aqui a evolução do nosso faturamento. Hoje o Magalu é um ecossistema bem completo, de várias marcas. Nós temos aí uma área de pagamentos, temos a nossa cloud, eu vou falar dela, temos nosso retail media, está tendo um painel aqui do lado para falar disso. Temos a Magalog, que tem clientes de fora, né, que estão faturando mais de R$1 bilhão só com coisas de logística. Várias marcas de e-commerce que agora estão indo para a loja física também. Netshoes, Cabon e Satine. Mas para falar de AI, que eu não quero estourar meu tempo aqui, eu quero ter tempo aqui do Marcílio e do Alberto para a gente bater um tempinho aqui. A gente criou, em 2003, a primeira assistente de AI, que é a Lu do Magalu. A nossa assistente, eu acho que todo mundo fala de AI hoje, mas ninguém tem um fenômeno cultural igual a Lu.
são mais de 20 anos, com muita consistência, que a gente tem construído um personagem. E quando eu criei a Lu em 2003, o meu objetivo, de certa maneira, era proporcionar por um meio frio, automatizado, basicamente só de software e sistema, esse calor humano que o Beto, humanizado, que ele colocou. Porque o Magalu, ele vem de loja física. Nós temos 24 anos de e-commerce, mas quase 70 anos de loja física. E o Magalu se fez com carisma, com a capacidade de atender, com o encantamento de cliente da minha tia Luísa, que montou esse negócio 67 anos, 70 anos atrás. E quando eu fui para o e-commerce, eu queria muito levar tudo isso para o online. E foi aí a ideia da criação da Lu do Magalu, a nossa assistente digital, que no ano passado ganhou lá o prêmio do Festival de Cannes. Eu tenho um videozinho aqui, eu quero falar para ela. Mas eu diria que no futuro, eu vou chamar o videozinho para vocês terem ideia do tamanho da Lu, mas a minha visão da Lu foi ela ser muito mais do que uma assistente de vendas, uma assistente de compras, mas ela ser o principal canal de vendas do Magalu, olhando para frente. Trazendo para a experiência do online, muito das características que fizeram a minha tia Luísa ser bem-sucedida e começar esse império lá 70 anos atrás. Então, vou chamar um pouquinho, a Lu hoje está com mais ou menos 34 milhões de seguidores em rede social. As pessoas não só seguem ela, elas gostam dela, se conectam emocionalmente com ela. E agora a tecnologia chegou ao ponto de a gente conseguir dar mais inteligência para ela, cérebro, escala, que é tudo isso que a gente vai discutir um pouco no lado direito do slide que o Alberto falou, que é o lado da experiência do consumidor. Vou chamar esse videozinho aqui, depois eu já fecho para chamar aqui o próximo palestrante, rapidinho. Oi, pessoal! Hoje vou contar como me tornei a maior influenciadora virtual do mundo. Magalu acredita que marcas devem ser criadoras de conteúdo para competirem com criadores que se tornam marcas. Por isso, o Magalu transformou a Lu, sua assistente virtual, em sua influenciadora virtual. Tudo começou em 2003. O Magalu queria humanizar a experiência de compra no seu e-commerce e criou a personagem Tia Luísa, em homenagem à fundadora Luísa Trajano. Junto com a marca, ela também foi se atualizando ao longo dos anos, se tornando a cara da empresa e passou a se chamar Lu. Desde então, o Magalu vem investindo em sua carreira, fazendo dela uma personalidade da cultura pop. Ela dançou ao lado da Anitta e participou de um clipe no mundo virtual com o DJ Alok. E todos os itens usados por ela esgotaram no Super App Magalu. Ela foi contratada e criou conteúdo para as maiores marcas do mundo. Ela roubou a cena no mundo fashion ao virar capa da revista Vogue e da Elle. Apareceu na Times Square. Ela também fez várias outras coisas incríveis. Medo eu tenho de ficar sem internet, né, Gabi? Seus números de alcance e engajamento são extraordinários. Ela não tem apenas seguidores, ela tem fãs que amam ela. E para fechar com chave de ouro, ela ganhou 2 leões no Festival Internacional de Publicidade de Cannes. É o maior prêmio de criatividade do mundo. Ao todo, são 17 prêmios nacionais e internacionais. E em 2024, a Lu ganhou uma nova versão. E os fãs adoraram. A atualização da Lu deu a ela uma tecnologia de ponta e com inteligência artificial vai ampliar a sua presença e potencial de monetização para o Magalu. E já começou. A Lu foi a grande estrela de um comercial do Burger King. E o resultado não podia ter sido melhor. Ela também foi escolhida para divulgar as ferramentas de proteção do WhatsApp. E ela arrasou de novo. A Lu até começou a participar de eventos ao vivo, estreando com a Luísa Helena Trajano no palco do Expo Magalu. Seu sucesso está trazendo um engajamento incrível para a marca em todas as redes sociais, se tornando um ativo muito importante para a empresa. Sabe dizer quem são? É a Magalu e o outro, não sei. Bom, sabem quem é a Lu, mas não sei. Obrigado. Bom, para finalizar, eu acho que eu quero guardar tempo aqui para as perguntas, mas
Eu gosto no Magalu de trabalhar com ciclos estratégicos bem definidos. Meu primeiro ciclo estratégico foi trazer o digital para a companhia. Quando eu assumi lá, a gente tinha 20% como presidente, né? 20% da operação no online, hoje, como eu falei, é 75%. Meu segundo estratégico era a construção do ecossistema, tudo aquilo que eu mostrei, Magalog, Magalu Bank, Netshoes, Kabum, ter um pouco de diversificação das categorias. A gente está concluindo esse ciclo agora. E para mim, o próximo ciclo estratégico, ele é inteirinho, baseado em inteligência artificial. Eu acredito muito, como eu falei, que o futuro do e-commerce é e-commerce, e a Lu vai estar no centro dessa revolução da jornada aí, dos consumidores. Então, nós estamos trabalhando aqui muito forte. A gente já trabalha tecnologias de inteligência artificial com a Lu já há mais de 10 anos, mas a tecnologia não estava pronta, né? A gente começou lá com o Watson da IBM, eu não sei se você lembra do IBM Watson, antes e pré-LLM, e agora com os agentes AI, com os múltiplos modelos, modelos pagos, modelos open source, a gente tem capacidade de fazer uma arquitetura que escala, que é economicamente viável e boa o suficiente para dar de fato a experiência que os clientes tinham quando eram atendidos pela tia Luísa. Então é mais ou menos isso que eu vou falar aqui no nosso painel, e agora eu chamo meu grande amigo Marcílio, da Raia Drogasil, uma das maiores empresas do Brasil e do mundo aí, no ramo de farmácia, para também compartilhar a experiência deles com vocês. Bem-vindo aí, Marcílio. Obrigado, Fred. Pode pular os slides aí para ele. É uma loucura para mim aqui estar pertinho do Fred aqui, né, gente? Boa tarde a todos aí. Espero que tudo bem aí, com legal. Parabéns aí pelo evento, bem legal, Alberto, obrigado. Obrigado, Fred, por estar aqui. Para mim é uma responsabilidade imensa, né? Somos uma rede de farmácia. Não é nada mais do que isso, mas eu tenho certeza que todos vocês aqui são meus clientes, então eu posso falar um pouco a alegria com vocês de como é bom para servir todos vocês aqui. O que é essa companhia, na verdade? É uma empresa com 120 anos de história. A marca Raia nasceu há 120 anos atrás e a Drogasil há 90 anos atrás, tá? Nós operamos 3.300 farmácias no país inteiro. São mais de 1.200.000 clientes todo dia visitando as nossas farmácias. Estava aqui o palestrante agora há pouco falou de 2 milhões de clientes do McDonald's. Nós temos 1.200.000 clientes todo dia na nossa loja e abrimos por ano entre 330 e 350 farmácias por ano. O que uma rede de farmácia pode vir falar aqui no VTEX Day, que é o lugar do e-commerce, lugar onde todo mundo pensa em digital, todo mundo pensa em novidade? Eu acho que a principal mensagem para vocês é que a empresa se digitalizou. Hoje, em 21% do que a gente vende, 22% que a gente vende, já vem através de um canal digital nosso. Esse canal digital é um app, é um site, é o WhatsApp, mas é preponderantemente o app. Essa transformação começou com a gente, na verdade, em 2017, 2018, numa viagem minha para a China, que eu vi realmente a importância que a loja física tem para o negócio digital. A gente jamais teria conseguido fazer essa digitalização, tem que ter feito a loja entregar os produtos para o cliente. Até aquele momento, a nossa digitalização era uma digitalização normal de e-commerce, era criar CDs, depósitos grandes, fazer entrega no dia seguinte. No momento que a gente colocou tudo na farmácia, a gente começou a estar muito mais perto do cliente. Hoje, quando vocês fazem um pedido com a gente no nosso aplicativo, vocês recebem num pacotinho diferente de papel, com uma mensagenzinha do nosso gerente da loja, falando, agradecendo o pedido. Nós queremos ligar a nossa farmácia ao cliente, é usar o e-commerce para isso. Isso já trouxe resultado, tá? 90% das entregas, 95% das entregas são feitas pela loja. A gente faz 92% das entregas em menos de 60 minutos e estamos perto de todo o consumidor para poder entregar, tanto retirando na loja como entregar. Então essa revolução aconteceu, a gente mudou o panorama da farmácia no país para torná-la digital. E se você vai para fora do país, você nunca vê isso em outros lugares. Qual que é a próxima barreira? Para onde nós estamos indo? O Alberto pediu aqui a gente falar de inteligência artificial. O que nós estamos fazendo? Nós não temos uma Lu aqui, tá, Fred? Não montamos a nossa Lu. O Fred começou esse negócio muito antes e com certeza lidera esse movimento. Mas nós estamos usando muita inteligência artificial no nosso business já. Parecido com o que o Alberto falou aqui,
a gente separou toda a nossa estratégia de inteligência artificial em 2 segmentos bem diferentes. Um segmento que a gente chama de Go Wide é para que todos os processos da companhia usem ferramentas de machine learning, use ferramentas de inteligência artificial, use ferramentas de RPA para se ganhar eficiência em todo o processo. É muito difícil você imaginar um processo que atende milhões de clientes, com vários itens, várias lojas, o quanto que a pode ajudar a gente para melhorar isso. Então a gente chama isso de Go Wide. O outro ponto que a gente usa, a gente fala Go Deep. É quem sabe um dia criar um ALU, um farmacêutico para poder atender o cliente. A gente acha sim que o app é uma transição do canal digital. O canal digital caminha assim para ser atendido por agentes, ou no WhatsApp, ou em qualquer lugar que você vai ter. E essa é a parte que a gente fala de wide, é com profundidade para poder criar agentes, para poder atender esse negócio. Para nós, IA já é realidade. Nós temos quase 90, aqui o slide está errado, 90 modelos funcionando na companhia. Nós temos um CEO novo, que é o Renato Raduan. O goal dele é incrementar esses modelos para gerar eficiência em todo o nosso processo, tá? Isso já começa a ter resultado. A gente já colocamos de melhoria e de economia no nosso dia a dia, quase 50 milhões de reais em ganhos só de poder usar IA em processos internos. Então, minha mensagem final é essa. Alberto, vamos para a pergunta agora. Obrigado a todos e, por favor, continuem comprando. Se precisarem de alguma coisa na farmácia, podem falar comigo. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, Marcílio, Fred, obrigado. Bom, vamos agora tentar um pouco aterrissar essa conversa para a vida como ela é, né? Que é fazer essas coisas acontecerem na gestão. O que eu vejo como uma dor basicamente geral é a dificuldade de priorizar. O que a gente faz primeiro, por onde começa, como é que define de fato aonde eu coloco o recurso, né? Fred foi muito claro, né? O cérebro da Lu é a grande prioridade do Magalu, mas tem muitas agendas secundárias, como você mostrou, né? Tem coisas que você trata num plano estratégico, tem coisas que você trata mais num plano tático, que você descentraliza, coisa e tal. Então, de que maneira vocês, ao sair da inércia para começar a escalar a agenda, estabeleceram quais prioridades focar, a quais delas dá status estratégico e quais delas, na verdade, você descentraliza como melhorias incrementais nas rotinas do negócio, né? E prioridade de alocação de recurso, porque no fundo tudo isso vai disputar recurso escasso. Então, Fred, começar? Olha, Alberto, assim, eu acho que na minha apresentação eu fui muito claro naquilo que é a prioridade da companhia, porque ela envolve a transformação do negócio, né? Então, a gente está priorizando a jornada de compra do consumidor, né? A experiência do consumidor, porque aqui eu vejo que tem uma ameaça para a existência do nosso negócio. Então, aqui é meio que, foi quando a gente começou a internet, a gente priorizou o e-commerce porque era aquilo que poderia disruptar o modelo e, de fato, muitas empresas que não foram para o e-commerce, para a internet, foram disruptadas, tiveram que fechar as portas. Então, para mim, como eu vejo que o e-commerce vai ter esse poder todo de mudar a jornada de compra, eu priorizei como CEO, estou acompanhando isso. Mas, dito isso, assim como o Marcílio, nós temos hoje dezenas de iniciativas no Magalu, só que aí não necessariamente com a minha supervisão pessoal. Eu acho que você tem que ter capacidade, como modelo de internet, de agilidade, de paralelizar suas ações. Então, por exemplo, 2 semanas atrás, 4 semanas atrás eu fiz um manifesto para a companhia dizendo que todos teriam que, eu até te mandei esse manifesto, né? Que usar AI, que AI não era mais uma opcionalidade, era uma obrigatoriedade. Nós temos no Magalu, felizmente, né, acesso a ferramentas de AI que têm a capacidade de proteger nossos dados. Todos os nossos dados estão num BigQuery que a gente pode usar e rodar ferramentas de AI. Então, a minha time pode, com bastante autonomia, rodar POCs, rodar experiências, né, que só vão escalar se derem certo, com bastante segurança. Então, está todo mundo fazendo. E aí, na semana passada, nós fizemos um hackathon, que é aquele que a turma passa lá várias noites estudando, e saíram várias iniciativas legais, já em produção quase, né? Então, por exemplo, conciliação de pagamentos, precificação, análise de trends. Então, foram várias. Eu vi mais de 15 apresentações só nesse hackathon
dessas 15, acho que 5 de ferramentas que a gente já pode usar imediatamente. Então, e aí, ao criar esse ambiente onde você protege os dados e cria, né, a possibilidade de muita experimentação sem risco, você já definiu a governança e as regras do que as pessoas podem e não podem fazer. Tem um código de conduta que rege um pouco o que pode e o que não pode fazer? Eu acho que as minhas informações, os dados e os modelos que a gente está usando, já estão num contrato que protege a companhia. Entendeu? Então, eu acho que isso dá segurança. Para mim foi que nem na pandemia. Quando a gente foi para a pandemia, fechou, todo mundo foi para home office. Eu já tinha a gente já estava tudo, nem toda a empresa estava, mas a gente já estava tudo online, ferramenta de produtividade online, etc. e tal. A gente já estava num ambiente assim. Por sorte ou por preparação, a gente já está assim no AI também, em termos de arquitetura. Então, eu já consigo dar, com nível de segurança, bastante autonomia para os times tocarem e não precisar fazer priorizações muito complexas. Muito bom. Marcílio, como é que vocês construíram o roadmap? Vamos lá, a gente acha que para nós é diferente do modelo do Fred, né? A gente tem, no nosso atendimento, uma figura central do nosso negócio, que é o farmacêutico. Então, a gente tem uma venda técnica, uma venda que realmente atende à necessidade de saúde do consumidor. Então, não dá para a gente falar que esse farmacêutico vai virar uma IA que nem foi a Lu. O Fred podia ter voado nisso com muito mais força. Então, esse que a gente enxerga que é o futuro. Esse agente vai ser criado. Então, nosso foco inicial foi realmente começar a olhar para os processos internos. É como gerar produtividade no dia a dia de todo mundo na empresa. Vários lugares têm produtividade para tirar, usando agentes pequenos que podem melhorar. Tanto em crédito, logística, supply chain, atendimento a cliente, no call center. É ali que a gente investiu com muita força, tá? E é ali que a gente realmente começa a ter já ganhos para a companhia. O que a gente percebe? Tem uma mudança de gestão aqui. Eu acho que esse negócio traz uma revolução para o negócio. E não é uma coisa nova, tá? Quando o Fred começou no e-commerce já se falava disso. É que não era tão barato e tão fácil de fazer. Era muito difícil de fazer. Mas era do caramba. Agora é mais fácil e mais barato de fazer. Então tem uma geração de profissionais que entra aqui que tem que pensar assim. Como ele consegue fazer modelo seja fácil para tomar decisão. Acho que é uma interface super importante para ajudar a gente a tomar decisão. Agora é uma mudança impressionante nos negócios para frente isso daqui. Não tenha dúvida, Alberto. E você já tem assim, saltos de qualidade quantificáveis, ou seja, retornos expressivos em mudança de patamar de eficiência em alguns processos? A gente colocou, por exemplo, o Bruno vai gostar aqui, a gente colocou por exemplo, no processo de crédito. A gente fazia o processo de crédito usando, não tenho nada contra a ClearSale, tá gente? A ClearSale é ótima aqui, mas a ClearSale é o nosso principal motor de crédito, tem que ser ainda. Mas uma boa parte do nosso crédito é muito básico, né? É diferente do Magalu, o meu cliente é um cliente frequente, meu cliente fiel, que é mais ou menos 7 milhões de clientes, compra mais de 20 vezes com a gente por ano. Então não tenho como errar o perfil desse cliente. Então já estou usando inteligência artificial para poder aprovar esse cara com mais tranquilidade. Então já começa a ter resultado dentro da companhia. Agora não é ainda uma corrida do ouro. É uma corrida do ouro na cabeça de todo mundo. Fazer andar é que é o próximo passo. Entrando agora um pouquinho mais na execução e na execução tech, né? Um dos grandes dilemas que as empresas encontram no caminho é o que eu internalizo, o que eu compro pronto, o que eu trago de fora, o que eu faço, o que é estratégico e diferencial o suficiente para ser interno, ou o que é que já está pronto e alguém já fez melhor do que eu seria capaz de fazer fora. O Magalu aqui é uma realidade muito atípica, porque o Magalu já é uma empresa de tecnologia, já tem um histórico e uma tradição de desenvolvimento muito forte, tem competência técnica estabelecida, é uma empresa agora entrando em cloud, mas mesmo assim, esses dilemas existem, Fred. Como é que vocês estão calibrando e principalmente arbitrando aquilo que vale a pena fazer e aquilo que com certeza alguém já resolveu de uma maneira mais rápida e barata? Olha, Alberto, primeiro que eu acho, assim, nesse mundo de AI, como assim, o Marcílio estava falando, tudo é muito novo, né? Se a gente pensar, especialmente essa última tecnologia que é a LLM, né? O OpenAI surgiu aí final de 22, 23, então nós estamos falando de 2 anos de tecnologia, está muito ainda no começo, não tem grandes
não tem muitos fornecedores que têm IA pronta para casos específicos. Está todo mundo, mesmo os fornecedores de tecnologia, tateando. Então, quando eu comecei o e-commerce, e eu queria fazer o e-commerce, não tinha a VTEX para comprar, né? A VTEX surgiu em 2008. Então, eu tive que desenvolver a minha, porque não estava pronto ainda. Então, eu acho que hoje nós estamos no mundo de que a gente tem muita ideia, e a maioria dessas ideias não tem ninguém com solução pronta. Automação de saque, você tem lá um monte de players, por exemplo, Zendesk, que tem alguma coisa já pronta, não tem o porquê de não usar. Mas a grande maioria das coisas que eu quero não estão prontas. Tá? Nem a OpenAI tem ainda disponível para comprar. E assim, para mim, a decisão de buy or build tem uma série de questões. Tem uma delas que assim, você quer ter controle do seu futuro ou não? Tem coisas que são estratégicas. Eu não quero terceirizar a jornada de compra do meu cliente para ninguém. Essa jornada tem que ser minha. Eu não posso dar isso na mão de uma empresa de fora, etc. e tal, porque ela vai tomar o principal valor da minha, que é ter uma boa jornada e de experiência com o meu consumidor. E tem uma segunda muito importante, que é a seguinte, é o preço. Quando você contrata uma solução de AI, das poucas que tem, você paga por interação. Sim. Cada interação que você dá é por token. Cada token você paga alguns centavos de dólar. Numa escala do Magalu, você está falando de milhões e até, sem dúvida, se está na escala que a gente tem do e-commerce hoje, bilhões de reais que vai ser custo. Então, por mais que seja a ferramenta boa, etc. e tal, você tem que colocar a equação do custo, fazer uma boa conta. Na escala, na POC funciona, mas na escala eu vou ter verba para isso. Essa experiência nova com AI vai ser boa e gerar conversão em venda a ponto de pagar o custo adicional que eu vou ter por token pagando. E aí nessa questão que às vezes você não precisa desenvolver do zero um LLM. Você pode pegar um LLM, por exemplo, open source, baixar, e é por isso que a gente tem a Magalu Cloud também. A gente tem a Magalu Cloud também para poder fazer em escala coisas que têm um custo menor. Então, tão preocupado quanto ter uma boa experiência, eu estou muito preocupado em ter uma solução que economicamente funcione em escala. Tá certo. Marcílio, vocês? Então, o que for muito importante para a companhia, que é coisas que a gente tem uma tecnologia própria, a gente faz interno. Eu dou um exemplo para você. A gente abre 350 farmácias por ano, entre 330 e 350. A empresa é líder no setor, mas opera apenas 3.400 farmácias. São 90 mil farmácias no país. Nós estamos em todos os estados. Então, expansão faz parte deste business. Eu tenho só em 610 cidades. O país tem 5 mil municípios. Provavelmente nós vamos ter loja em 1.300, 1.400 municípios um dia. Então, toda essa tecnologia de entender aonde é o ponto certo, qual que é a loja que nós temos que abrir, qual a esquina correta, quanto canibaliza abrir mais uma loja em Moema ou não abrir uma loja em Moema. Tudo isso a gente faz internamente. Tudo está dentro com a gente. Isso é core para a gente conhecer isso. Conhecer toda essa jornada do consumidor, aonde está. Então, isso para nós a gente faz internamente. Tudo que for feito, por exemplo, para supply chain, para atendimento, call center, a gente está usando os agentes que já tem no mercado e melhorando eles para poder o pessoal usar. É no começo ainda, né? Eu diria que essa parte do wide, onde a gente tem mais profundidade, já estamos bem avançado. No que é colocar esses agentes em todos os setores da empresa, nós estamos começando agora. Estamos com mais ou menos 90 agentes, 90 cases já dentro da empresa para poder fazer. E a gente usa muita coisa de fora aí. Muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho dos pré-requisitos, né? Porque a gente, tanto quanto a agenda de transformação digital não foi igual para todo mundo, essa não será, né? E depende muito de como a empresa entra no processo e como ela se prepara para enfrentar o processo, né? Eu acho que tanto o Magalu como a RD são duas empresas muito acima da média, naquilo que são pré-requisitos que eu considero fundamentais. Mas como é que vocês estão enxergando? Arquitetura, cultura e, obviamente, engajamento das pessoas e novas competências ou gaps de competências para fazer isso escalar com qualidade. Fred? Olha, eu acho que assim, tem uma série de pré-requisitos, né? Assim, a gente começou lá na nossa estrutura, nós criamos uma diretoria de AI e nós temos um time dedicado, com cuidado de que esse time não tem o monopólio do AI da companhia. Ele seta os guidelines, até o diretor de AI ele tem uma cabeça muito de evangelista. O que ele precisa é converter todo mundo. Como eu falei, eu mandei um manifesto no sentido de que eu não acredito
que o AI, tem até um termo, tem uma frase famosa de um cara que cunhou isso aqui lá em Davos, que é: o AI não vai substituir o ser humano, mas o ser humano que usa AI vai substituir o ser humano que não usa AI. Eu gosto muito dessa frase, porque eu acredito muito nisso, e eu mandei isso para o meu time, não no contexto de ameaçar ninguém, mas no sentido de que as pessoas têm que usar, porque a empresa precisa que os 35 mil funcionários do Magalu saibam usar e usam para alguma coisa. Não pode ser uma coisa lá para um time dedicado, mas você tem que ter lá aquele cara que é o evangelista, aquele time que é o evangelista, que está trazendo as novas tendências, que está traduzindo. Então, acho que tem que ter um time que conhece, mas que ao mesmo tempo tem o papel de evangelizar todo mundo, e um CEO que está falando, tem que usar, porque se não usar, isso é uma ameaça para o teu negócio e para o teu emprego também. Eu acho que isso é importante. Tá? Do ponto de vista de arquitetura, a arquitetura que a gente está montando é uma arquitetura multi-agente. Tá? Então é uma arquitetura que eu não quero ficar dependendo de eu não quero, porque tem muita empresa que está fazendo tudo em cima da OpenAI, por exemplo. 100% das OpenAI. Significa que ele vai pagar por token. Cada palavra que ele subir lá, ele não só está dando dado dele para a OpenAI, e está pagando para ela aprender com o dado dele. Tá? E quando ela volta, ele paga de novo também, entendeu? Então, pode até funcionar, porque eles são incríveis mesmo, mas economicamente isso é uma loucura. Então, acho que você tem que ter uma arquitetura. E outra que, daqui a pouco surge um chinês que tem um open source muito bom. E a China já está chegando nos Estados Unidos. Aí tem outro americano, por exemplo, que é a Anthropic, que é melhor para código do que a OpenAI. Então, você tem que ter uma arquitetura no qual você tenha orquestração multi-agente. Você pode escolher LLM, ou nem LLM, às vezes é um agente específico que não é uma tecnologia de LLM. E no Magalu, a plataforma de orquestração de agentes é interna. Essa nós construímos nós. Mas tem muita plataforma de orquestração de agente open source que você pode baixar e plugar. Então a gente já está bem avançado nela, já tem uma plataforma e nós estamos evoluindo nela. E nela você tem algumas camadas, por exemplo, a camada de segurança de dado, compliance com LGPD, uma série de seguranças de alucinação. Você precisa ter essa camada. Você tem a camada de gestão de custo também, quando você está pagando, aonde é melhor eu estar roteando para ter um custo menor. Então isso tudo é importante. Tem o tom, por exemplo, a Lu tem que ter um tom, ela não pode alucinar e entrar lá e ter um discurso político para um lado ou para o outro. Né? Tudo isso você tem que ter padrões e guardrails do modelo, né? Não significa que nós vamos errar e que a nossa arquitetura é bulletproof, mas a gente está fazendo de uma maneira para minimizar, para poder escalar rápido, minimizando os riscos. Riscos você vai ter, mas fazer dessa maneira, isso é um pouquinho do que a gente estava projetando. Perfeito. Marcílio, vocês? Eu acho que da parte de tecnologia, né, que a gente fez, o princípio básico para a gente sempre foi os dados, né? A gente teve uma felicidade imensa em 2013, quando a gente começou a jornada de organizar melhor para se preparar para o momento de dados com força. A gente pegou uma empresa na Inglaterra, chamava dunnhumby, que era o case da Tesco lá na Inglaterra, e organizou todos os nossos dados de cliente. Então nós temos dados de clientes organizados para sempre, está tudo bem montado, toda aquela coisa de cliente único, quem é o cliente, isso é muito difícil de fazer. Tá? Saber que esse cliente realmente é o cliente que se relaciona com a gente. Então organizar todos esses dados e criar a tua própria arquitetura para poder fazer isso da melhor maneira possível. Mas eu acho que o investimento maior que nós temos que fazer como empresa, principalmente empresas já grandes, né, Fred? Já somos grandes, não é uma empresa pequena. Eu acho que é a parte cultural, né? De como o time entende que usar esses dados e fazer as perguntas corretas é que vai gerar potencial para mudar o uso de IA dentro da companhia. Se perguntar errado, sai errado. Você imagina, o Fred falou de alucinação aqui. Vocês imaginam um farmacêutico alucinado. Então eu tenho um problema mais sério que pode existir no mundo com isso. Não pode existir isso, a gente não pode brincar com isso. A empresa tem que funcionar com clareza nisso. Então, é essa seriedade que nós damos ao processo, ter certeza que tudo funciona muito bem para que chegue final no consumidor final. Mas dentro das companhias, o principal tema hoje é cultural realmente. Como fazer a pergunta certa, como usar a melhor maneira possível para ter um use case bom. Muito bom. Bom, para tentar fechar, é óbvio que essa é uma agenda onde a gente está só começando e é muito difícil entender onde ela vai nos levar, né? Mas os líderes têm que ter visão. Então, em que lugar você imagina que isso leve o Magalu e que isso possa levar a RD em 2, 3 anos, com tudo que isso vocês estão implantando e acelerando?
Olha, eu estou muito entusiasmado. Para mim, você conhece aquele conceito de bandeira amarela da Fórmula 1? Você pode ter um concorrente 2, 3 voltas na tua frente, sobe a bandeira amarela, todo Mudou mundo a chega corrida. junto, entrou de novo. Eu acho que o AI é aquela solução que ela chegou e ela zerou o jogo. Para quem está à frente de você, quem está atrás, começa tudo de novo agora. E eu estou muito entusiasmado porque eu acredito realmente que a gente pode ser um protagonista aqui nisso que eu tenho chamado de AI Commerce, né? Com a Lu, com tudo que a gente está falando. Claro, o desafio é muito grande, você precisa de ter capacidades que ainda não estão disponíveis no mundo, como você falou, não está pronto para comprar. A gente vai ter que desenvolver e criar aqui. Mas o Mariano da Vtex, ele fala uma coisa que eu acredito muito, que é a gente valorizar o nosso time de tecnologia, tá? Que a gente aqui no Brasil, às vezes, tem um complexo de vira-lata, de achar, não, a tecnologia boa é só da China, dos Estados Unidos, o Brasil não tem capacidade de tecnologia. Nós estamos vendo Vtex aqui, uma empresa multinacional, que ganhou várias contas nos Estados Unidos e na Europa, várias outras empresas, Embraer, capacidade de tecnologia. Ele até está lançando um painel que é um selo que é Engineered in Brazil, para valorizar o engenheiro brasileiro. Eu acho que nós temos plenas condições de ser um dos cases mundiais, não só a Magalu, mas os brasileiros em geral, em um trend novo como AI Commerce. Não precisamos deixar isso exclusivo para OpenAI, para Anthropic ou para um ou outro chinês. A gente tem capacidade no Brasil de fazer a diferença e é isso que eu vou lutar para fazer lá no Magalu mais uma vez. Concordo. Marcílio? Bom, eu acho que nós como companhia, a gente sempre teve clareza da importância dos nossos ciclos, né? Como eu falei agora há pouco para vocês, a empresa tem 120 anos, uma marca. No Brasil, a marca aos 120 anos, você tem poucas que você pode contar, não, porque a gente sempre tentou estar na frente do consumidor. Então, a fusão aconteceu em 2011, né? Imaginar que a gente tinha naquele momento a cabeça só de expansão física, de como consolidar o mercado, de como consolidar, ter a farmácia perto do consumidor, o mais perto do consumidor possível. Então, hoje, em 95% da classe AB do Brasil, tem uma farmácia nossa a 5 km de distância. Então, esse foi sempre o nosso goal e de continuar fazendo isso. Quando a gente digitalizou o business, não era para digitalizar completamente, não achava que isso aqui, que a farmácia não ia continuar existindo. A farmácia vai existir a vida inteira, porque ela é um apoio para a saúde das pessoas na ponta. A gente começou isso em 2018, atrasado, né, Fred? O Fred já estava digitalizando o Magalu há muito tempo e a gente conseguiu realmente trazer grandes elementos digitais para o seu negócio. A gente acha que o inteligência artificial, vou falar a palavra do nosso CEO novo, que é o Raduan. O Marcílio aqui é um simples presidente de conselho, né? O Raduan que está tocando o negócio. Ele fala para o nosso time lá que nós vamos ser julgados, vamos ser avaliados no futuro de quão competente a nossa empresa soube usar inteligência artificial para o melhor do nosso cliente e para o nosso negócio. Então, eu uso a palavra do Renato Raduan aqui para que todos vocês entendam. Eu sou muito animado com o que vem pela frente, eu acho que tem muita coisa. Eu deixo o Fred aqui criar a Lu, fazer a Lu voar, fazer tudo, e nós vamos fazendo um monte de coisa, e no final nós vamos ter sim um farmacêutico para poder ajudar o cliente com mais força. Já estamos preparando para lançar isso logo logo. Então, muito animado nesse novo ciclo de crescimento da companhia. Muito bom. Olha, nós estamos aqui chegando ao final do nosso painel, que eu acho que foi riquíssimo, assim, daria para ficar aqui mais algumas horas com eles, mas eu acho que ficam aqui alguns aprendizados, tentando amarrar um pouco a conversa. É muito claro que essa é uma agenda que tem que partir da alta direção da liderança estratégica da companhia, né? Não é delegável. E vocês percebem o quanto os dois estão profundamente engajados e atuantes e puxando essa agenda. Depois eu acho que tem uma questão que é a conexão disso com a estratégia. Sem visão estratégica, sem uma amarração e sem uma conexão disso com a agenda estratégica da companhia, fica uma agenda perdida. E vocês veem que mesmo em duas empresas que são líderes nos seus respectivos segmentos no Brasil, as prioridades são diferentes, mas está tudo bem. É que tem uma raiz estratégica por trás das escolhas. E aonde eu coloco a energia e aonde isso vai me diferenciar dos outros players e aonde isso vai me nivelar na competitividade dos meus processos. Então, sem visão estratégica, essa agenda se perde, claramente, né? Essa agenda tem que mexer com a cultura,
Vocês viram que os dois enalteceram muito e ressaltaram a importância de como isso vai ser disseminado nas companhias. Por mais que se tenha um domínio centralizado e alguns recursos que precisam ser centralizados, o grande desafio é como é que vai esparramar. Como é que tudo isso vai descer e vai mudar as rotinas de todos os colaboradores e vai ser abraçado por eles. E como é que eles vão estar empoderados por ferramentas e protegidos por governança e por segurança, para proteger os ativos estratégicos da companhia, os dados sensíveis da companhia e a possibilidade de que isso transborde para fora do ambiente da companhia. Tudo isso passa por muita racionalidade também na análise de retorno e investimento, porque é muito fácil também perder a mão. Fred foi muito claro aqui, o quanto é muito fácil você se entusiasmar com a possibilidade de começar a usar muitos modelos e agentes e depois sua conta cloud explode e você perde a capacidade de dominar os custos de tecnologia na equação de margem do negócio. Então, muito importante também conectar isso com uma agenda racional que não é engessar, mas é controlar isso e acompanhar isso para escalar com qualidade. Porque não adianta fazer IA em POCs que depois não são escaláveis e viáveis em escala, né? Então, e tudo isso passa por pré-requisitos de tecnologia e arquitetura, que são gaps gigantescos na maioria das empresas de varejo do Brasil. Ou seja, as empresas não estão preparadas, na sua grande maioria, como estavam o Magalu e a RD, em ter dados centralizados, visão única de cliente, sistemas já componentizados em nuvem, com arquiteturas leves e poucas camadas de integração. O Mariano, eu não sei se ele está aí, ele disse que estaria, mas a gente tem intermináveis discussões sobre arquitetura de varejo, ele tem uma visão muito radical, que eu sei que o Fred compartilha, que é o futuro dessa arquitetura vai ser, né, uma camada de front unificada, uma camada de dados muito estruturada e um monte de agentes no meio, né, e de modelos no meio, orquestrando processos e limpando a arquitetura de aplicações que hoje é muito complexa para a maior parte das empresas de varejo. Então, acho que estamos só começando, mas o otimismo, entusiasmo e confiança que duas das empresas que, para mim, lideram essa agenda no Brasil, mostra que, de fato, o varejo pode dar um salto de qualidade. Eu concordo integralmente com o Fred que não só nós temos capacidade tech de ser protagonista, mas eu sempre digo, varejo brasileiro não tem gap com absolutamente nada no mundo a não ser a China. Em muitas coisas eu nos vejo à frente de mercados considerados mais maduros do que o brasileiro em práticas, em processos, em adoção de tecnologia, com todas as dificuldades de se lidar no ambiente brasileiro. Mais uma vez, Fred, Marcílio, foi um show, obrigado a todos vocês por estarem aqui, obrigado a Vetex, um grande abraço. Obrigado, gente, valeu.